Então, a palestra que a gente acabou de fazer aqui na UNEB foi sobre algo que infelizmente se fala pouco ainda no Brasil, que é sobre a homossexualidade indígena, né? Eu tento usar a categoria muito mais como uma categoria política, né? Mas a questão não é se existe ou não índios gays, né? É até engraçado falar isso, mas sobretudo aonde a gente perguntar sobre se existe ou não índio gay nos leva a entender sobre os povos indígenas no Brasil, nos leva a entender sobre as nossas perspectivas de sexualidade, nos leva a compreender sobre a nossa visão de ciência, de moral, nos leva a entender o colonialismo como sendo um processo de silenciamento, sendo um processo de subalternização, sendo um processo a partir do qual o colonizado perde a voz, a partir do qual o colonizado se torna uma coisa, a partir do qual o colonizado deixa de poder exercer a própria sexualidade, os próprios afetos, a partir do qual o nome, a estética, o cabelo, a roupa, o trabalho, a família do colonizado passa a ser pautado no que o colonizador entende como sendo correto, como sendo moral, como sendo cientificamente comprovado para o bem do próprio colonizado. Uma das coisas que a gente discutiu aqui são dois aspectos fundamentais do processo de colonização que dá para a gente aprender quando a gente se pergunta sobre se existe índio gay ou não, ou sobre quando a gente começa a se interrogar sobre a homossexualidade indígena como fenômeno político. A primeira delas é sobretudo o fato de que a colonização faz tudo parecer como se fosse um favor ao colonizado ele ser colonizado, né? É a coisa correta a se fazer, é o jeito de levá-lo para o céu, é o jeito de se moldar uma boa nação, é o jeito de sustentar geneticamente uma boa população. Da mesma forma, um segundo aspecto do colonialismo é quando você tenta fazer com que o colonizado seja reduzido a uma nota de rodapé da própria história, né? A partir da qual o colonizado ele não tem mais voz, nem vez, nem papel, nem lugar, nem espaço nas grandes narrativas históricas, né? Por isso talvez choque tanto a gente falar de homossexualidade indígena, como certamente choca quando a gente começa a se perguntar sobre sexualidades quilombolas, ribeirinhas, choca, aliás, a gente falar de sexo de um modo geral, e talvez por isso o tema no Brasil seja tão candente. Porque, na verdade, as pessoas quando falam de sexo, quando falam de gênero, não estão só falando dessas questões. Estão falando de toda uma grande narrativa histórica a partir da qual espaços de poder são historicamente ocupados. Quando você olha para os povos indígenas, esses espaços de poder são mais evidentes, né? Porque a gente está falando de um outro, a gente está falando de um distante. Mas quando a gente começa a trazer essas questões para cá, para a nossa realidade social, cultural, econômica, a gente começa a perceber que os problemas pelos quais os povos indígenas historicamente passaram e passam, todas as pessoas no Brasil passam, mas que fica evidente se elas forem pobres, negras, se elas morarem no norte, no nordeste, se elas forem camponesas. Quando a gente se pergunta se existe índio gay ou não, a questão começa a ser muito menos a resposta para essa pergunta, que não é um simples sim ou não, mas sobretudo aonde as inquietações a partir das quais a gente pode tentar elaborar uma resposta podem nos levar. E eu espero que